Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui, uma honra. É uma honra poder servir, compartilhar conhecimento, sabedoria, aprendizado, receber informações das pessoas que seguem, das pessoas que comentam, aprender com outros mestres, com outros professores, com outros pensadores, com filósofos, com todo tipo de pessoa, transformar aquilo que eu recebo numa visão simplificada para dar de colaborar com o conhecimento e o aprendizado de todas as pessoas. Então hoje eu me propus a falar a respeito de 2 livros que têm uma grande importância a respeito de tudo que está aí datado da história da humanidade. Então são livros que nos dão uma perspectiva da evolução do homem em termos culturais, intelectuais, econômicos. São livros que nos conferem, então, uma realidade, uma perspectiva, um ponto de partida analítico da história. Então, são livros de grande importância para qualquer pessoa que esteja construindo um novo olhar a respeito do mundo. Então, você olhando para o todo, você tira uma conclusão, você tem uma visão a respeito do atual, para que você possa então construir a sua originalidade. Então eu trouxe aqui um livro clássico de suma importância para entendermos aquilo que se torna mito na humanidade. O mito está para retratar o tempo, a sociedade, o nosso corpo, a nossa evolução, a mente, o corpo, a evolução como sociedade, como povo e como indivíduo. Então, as transformações do mito através do tempo, de Joseph Campbell, é um livro extraordinário que dá de apresentar para a gente tudo aquilo que povos, que pessoas personificaram em suas vidas ou em seus comportamentos, comportamento coletivo ou um comportamento individual, como intelecto, como cultura, como espiritualidade. Retrata então as pessoas que personificaram uma época, que deram então um conceito evolutivo através de conhecimento, de cultura, de posicionamento, de forma de pensar, de forma de agir, uma característica a uma época, a um povo, trazendo para aquele povo, para aquela época, uma evolução. Isto se torna então mitológico. Então esse é um livro extraordinário para entendermos a trajetória de homens e povos que retratam e personificam a evolução através dos tempos. E eu estou terminando, eu estou quase acabando, porque quando eu gosto muito de um curso, eu vou bem devagarinho, que eu não tenho vontade de acabar. E eu estou terminando o meu curso de Kundalini Yoga com numerologia tântrica, com um mestre maravilhoso, Akal Muretti. E ele fala, então, nesse curso que em algumas horas de curso você não vai conseguir aprender toda a imensidão da Kundalini Yoga. E eu lembrei que neste livro há 2 capítulos direcionados para Kundalini Yoga. Então do ID, olha isso, do ID ao ego no Egito, Yoga Kundalini, primeira parte. Então esse livro vai apresentar uma série de tecnologias, de terminologias, de tudo que fundamenta a Kundalini Yoga. Então o Yoga, ele se dá
para que você aprenda uma metodologia intencional, racional, uma metodologia de inação da mente, uma interrupção da mente. Para quê? Quando você interrompe a mente, na mente está o quê? Todo datado, todo o intelecto, tudo aquilo que faz parte da Terra. No que você esvazia, você se torna um recipiente por onde entra, então, uma nova consciência, a consciência cósmica. Então, a ciência da yoga tem mais de 10 mil anos, né? Origina-se, penso eu, no norte da Índia, nos Himalaias. Então, é algo que transformou povos e toda uma sociedade. E se tornou, então, mitológico. A yoga e as ciências que envolvem a yoga. Porque a yoga tem Kriya Yoga, tem Kundalini Yoga, tem inúmeras vertentes, aberturas. Por quê? Porque conforme entra no recipiente, na consciência, uma tecnologia, cada humano desenvolve e reconhece aberturas deste caminho que é cósmico e que vem para o homem. Então, um homem revela a Kriya Yoga, o outro homem revela a Kundalini Yoga, e vai desabrochando os saberes através de homens que se colocam receptivos à tecnologia. Mas o mais interessante que eu quero apresentar, que a gente vai ver neste livro, bem como também o livro da psicologia, que é um livro que tem vários títulos, vários assuntos, psicologia, ciência, política, é um livro bem grande. Então aqui você vai encontrar as grandes ideias de todos os tempos. E na capa você vai ver, há uma ligação entre insanidade e genialidade. Por quê? Por que há uma ligação entre a genialidade e a insanidade? Porque a genialidade se trata de um pensamento que vai contra as massas. De um pensamento que propõe uma perspectiva nunca antes pensada, não datada, fora do padrão conceitual de utilidade da sociedade vigente. Portanto, se apresenta como o quê? Uma loucura. Então você vai ver através deste livro e também do livro da psicologia que todos os homens que trouxeram novas perspectivas aos homens, que praticamente todos aqueles que estão enquadrados como mitológicos foram tratados como loucos em sua época. Por quê? Por isso, por estarem apresentando algo fora da normativa, por estarem pensando, tendo um pensamento de longo alcance, portanto visionário, por estarem apresentando aquilo que dá uma evolução, um salto quântico para os homens, por estar apresentando nova tecnologia, nova forma de encarar a espiritualidade, o novo, por estar apresentando aquilo que a sociedade, no momento em que aquilo se apresenta, está totalmente na contramão daquilo que aquela pessoa está apresentando. Portanto, é considerado louco. Então você vai ver neste livro as transformações do mito através do tempo, que quase todos os homens mitológicos que apresentaram o novo à humanidade foram considerados loucos, inclusive até mortos.
mas não deixaram de apresentar ao mundo as suas ideias. E aqui, neste livro do Osho, Zen, a transmissão especial, então ele fala exatamente da transmissão daquilo que eu venho falando para vocês, que é o esvaziamento do datado da mente, de tudo que está programado na Terra para que você receba, então, a transmissão especial. E neste livro, ele fala exatamente a respeito da loucura, daquilo que é considerado loucura para os homens na sociedade. E por quê? Por favor, fale do medo de ficar louco. Por favor, não tenha medo da loucura, pela simples razão de que você já é louco. Este mundo é um hospício tão grande. Toda criança nasce sadia, mas não pode viver sadia por muito tempo. É impossível. Ela é educada por loucos, instruída por loucos, condicionada por loucos. Ela está afadada a ser louca. Para sobreviver, ela tem de ficar louca. Somente de vez em quando há uma pessoa sadia. Um Buda, um Zaratustra, um Lao Tzu, um Jesus. E a coisa estranha é que essas pessoas sadias parecem loucas, porque os supostos loucos não são realmente loucos. Os realmente loucos são os supostos sadios. As pessoas que são postas nos hospícios são simplesmente gente muito sensível, pessoas vulneráveis, delicadas, não tão duras contra os outros que vivem no mercado. Elas não são tão casca grossa, eis porque eles as desmontam. Os casca grossas continuam vivendo em todas as espécies de loucura, eles se ajustam. O homem é infinitamente capaz de se ajustar a cada criança que aprende, cada criança aprende a se ajustar a todas as espécies de coisas. Basta olhar no seu próprio ser. A quantas superstições você foi capaz de se ajustar? Quantas crenças estúpidas você está carregando? E não é que não haja momentos nos quais você se torne ciente dessa estupidez, mas esses momentos sadios, você os põe de lado, porque eles são momentos perigosos. Sim, de vez em quando a janela se abre, mas você a fecha imediatamente. Você tem de fechá-la. Você tem medo. Os vizinhos podem ver que a sua janela está aberta e você não quer mostrar a sua sanidade a ninguém. Jesus diz, a menos que você seja como uma criancinha, você não entrará no reino de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer, a menos que você se torne novamente sadio, sadio como toda criança é, você não entrará no reino de Deus. Não tenha medo de ficar louco, você não pode. Isto já aconteceu. Uma feiticeira entrou numa cidade. Ela disse algum abracadabra, jogou uma poção mágica no poço da cidade e disse às pessoas que estavam lá: quem beber a água deste poço ficará louco. Ora, nessa cidade havia apenas 2 poços. Um era o público para as pessoas comuns e o outro ficava no palácio para o rei, sua rainha e seu vizir. O rei ficou muito feliz. Ainda bem que estamos salvos. Mas ao anoitecer, ele tomou ciência de que aquilo não tinha sido uma sorte. Perguntou ao vizir, seu velho sábio conselheiro: algo tem de ser feito imediatamente, porque à noite toda a vila tinha ficado louca. As pessoas tiveram de beber água. Por quanto tempo você pode ficar sem sede? Então não havia nenhuma outra água exceto daquele poço. Ao anoitecer, toda a cidade estava louca. Mas à noitinha começou a se espalhar um boato na cidade de que o rei, o vizir e a rainha tinham ficado loucos. A armada do rei também tinha ficado louca. Sua guarda pessoal também tinha ficado louca. Assim, eles estavam absolutamente desprotegidos. E assim que o sol se pôs, toda a cidade se reuniu nos portões do palácio gritando: não queremos um rei louco, não queremos mudar de rei. O rei perguntou ao seu velho sábio: o que fazer? Ele disse: agora só há uma coisa que pode ser feita. Vou mantê-los de algum modo distraídos aqui, vocês saem pela porta e bebem a água do poço. O rei e a rainha correram pela porta dos fundos. O vizir manteve as pessoas distraídas. E ele ficou esperando que o rei e a rainha voltassem pela porta dos fundos. Mas eles não voltaram pela porta dos fundos. Por quê? Porque eles viriam pelos fundos, eles tinham ficado loucos. Vieram pela porta da frente dançando. E todos disseram: olha, nosso rei e nossa rainha ficaram são novamente. E celebraram a noite inteira.
O vizir teve de correr e beber da água também. A noite toda foi um grande festival. É claro que eles estavam todos felizes, porque afinal de contas, agora todos estavam loucos. Então aqueles que estão loucos dirão que os sãos são loucos. E a única forma de você não ser destruído por todos que estão loucos é se tornar louco também. Buda parece louco, Jesus parece louco. Agora, loucos como Sigmund Freud pensam que Jesus é neurótico. Freud é neurótico, mas ele pensa que Jesus é neurótico. E ele tenta provar isso e convence muitas pessoas. Ele convenceu quase toda a mente contemporânea. Todo esse medo é absolutamente sem base. Você já ficou louco, caso contrário, você não teria sido capaz de viver em sociedade. Seja qual for a sociedade a qual você pertença, você já foi distorcido. Você não é mais inocente, você já foi corrompido e envenenado pelos sacerdotes, pelos políticos, pelos educadores. Eles fizeram um trabalho. Minha função aqui é a de desfazê-lo. Portanto, gente, é normal que os poderes façam todos pensar igual e aquele que pensa diferente será então taxado de louco. Salve a loucura. Um fim de semana maravilhoso para todo mundo e que a gente continue juntos aprendendo, trocando e evoluindo. Gratidão.